Mulheres de Esperança. Segundo Zygmunt Bauman, um sociólogo e filósofo polonês de renome mundial, vivemos tempos em que a sociedade é intolerante ao confronto, ao diferente e ao desconforto ideológico. É mesmo uma realidade, Sónia. As pessoas também pensam que as soluções para os seus problemas são compradas na esquina. Essa atitude não diminui a dor. A intolerância só se agrava cada vez mais. Nem mais, Inês. Bem, seja muito bem-vinda, tu que te encontras desse lado, já deves ter uma ideia do que vamos conversar hoje. Concordas com isto que acabámos de afirmar? Se estás curiosa e ficaste com água na boca para ouvir mais, permanece connosco e acompanha-nos nesta nova série de episódios que vamos iniciar e que retratam as principais características da sociedade nos nossos dias. Pós-modernidade é o título-chave desta série, onde iremos explorar as 4 principais problemáticas da sociedade pós-moderna: a intolerância, a indiferença ou apatia, a irrelevância espiritual e a ganância. Teremos a ajuda de grandes referências da área da sociologia, psicologia e filosofia para pensar sobre estes assuntos. Desafiamos-te a refletires sobre como as pessoas se comportam à tua volta, pois elas são um reflexo daquilo que iremos abordar hoje. Exatamente. Se queres ficar a parte de todo o nosso conteúdo, já sabes, segue-nos nas redes sociais e ouve-nos nas nossas plataformas digitais. Voltamos já de seguida. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. A sociedade tornou-se intolerante e insuportável em relação a ideias divergentes. Ofendem-se facilmente com os conceitos objetivos e convictos das pessoas e sentem que estão a ser atacadas nas suas ideologias. Não é isto que estamos a ver na atualidade? Mesmo, Inês. As pessoas estão a tornar-se agressivas, conflituosas e não estão dispostas a mudar os seus paradigmas. Temos também o consumismo, que nos dá aquela felicidade momentânea, como já abordámos no episódio anterior, não é? Sobre o mesmo. Sim. Em contrapartida, vivemos uma vida constante de intolerância, com queixa e amoados com o que não temos e até mesmo com o que temos. Infelizmente, o nosso orgulho obstinado e intolerância não nos permite ser gratas a Deus pela vida e amar o nosso próximo, muito pelo contrário. Segundo o dicionário, a intolerância, num contexto geral, refere-se à falta de aceitação, respeito ou compreensão em relação a certas ideias, crenças, práticas ou grupos sociais diferentes dos nossos próprios. A intolerância pode manifestar-se de diversas formas, como a intolerância religiosa, a intolerância racial, a intolerância política, entre outras. A intolerância pode levar a conflitos, discriminações e violações dos direitos humanos. É importante ressaltar que a intolerância não é exclusiva de uma cultura, país ou grupo específico e pode ocorrer em qualquer sociedade. Ela é resultado de preconceitos, estereótipos, ignorância e falta de empatia em relação aos outros. Concordo. No começo do episódio falámos de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele é conhecido pelas suas contribuições para a teoria social, especialmente na área da modernidade líquida e da sociedade pós-moderna. Embora ele não tenha escrito especificamente sobre a intolerância como tema central nas suas obras, os seus conceitos e análises podem ser aplicados para compreender o fenómeno. Bauman descreveu a sociedade contemporânea como caracterizada por uma liquidez, na qual as estruturas e instituições sociais tornam-se fluidas e instáveis. Ora, essa fluidez afeta as relações humanas, incluindo as interações sociais e a formação de identidades. Nesse contexto, a intolerância pode ser interpretada como um sintoma dessa liquidez, uma vez que a falta de referências e valores sólidos pode levar à desconfiança, ao medo e à hostilidade em relação ao outro. Nem mais. Bauman argumentou que a modernidade líquida promove a individualização e a fragmentação social, tornando mais difícil para as pessoas estabelecerem conexões significativas umas com as outras. E Inês, essa falta de conexões pode levar à formação de identidades exclusivas e ao fechamento em grupos que são intolerantes em relação aos que são diferentes. Engraçado, não é isso que vemos acontecer nas comunidades LGBTQ+? Olha, exatamente. E acrescenta ainda, Sónia. Sim. Não é o que vemos também acontecer nas igrejas com os cristãos? Verdade. Além disso, Bauman discutiu o papel dos mídias sociais e da cultura do consumismo na sociedade líquida.
Ele argumentou que esses fenómenos amplificam o individualismo e a competição, encorajando a intolerância em relação àqueles que não se enquadram nos padrões estabelecidos pela sociedade de consumo. Isto é um grande alerta para as nossas vidas. Em resumo, embora Bauman não tenha abordado diretamente a intolerância, as suas teorias sobre a sociedade líquida e a modernidade podem nos ajudar a compreender os contextos sociais e culturais nos quais a intolerância pode surgir e se perpetuar. A falta de estruturas sólidas e a fragmentação social podem contribuir para atitudes intolerantes em relação ao outro, enquanto a individualização e o consumismo podem promover uma mentalidade de exclusão e competição. Mulheres de Esperança no digital: Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Bem-vinda de volta. Resta-nos uma pergunta, Inês. Como combater a intolerância? Acho que as nossas ouvintes gostariam de sair daqui com alguns conselhos para pôr em prática. Concordo plenamente, Sónia. É fundamental promover a educação, o diálogo, a empatia e o respeito mútuo. É importante reconhecer e valorizar a diversidade, entendendo que cada pessoa tem o direito de ter as suas próprias crenças e perspectivas. Além disso, as leis e políticas devem ser implementadas para garantir a igualdade e proteção dos direitos de todos os indivíduos, independentemente da sua origem étnica, religião, entre outros aspectos. Ao combater a intolerância, podemos criar sociedades mais inclusivas, justas e pacíficas, onde todas as pessoas possam viver livremente e serem respeitadas na sua individualidade. O problema da intolerância é uma questão social complexa e persistente. Ela pode manifestar-se de várias maneiras, desde atitudes e comportamentos discriminatórios até formas mais extremas de violência, como o preconceito, o racismo, a xenofobia, a homofobia e a intolerância religiosa. Esses problemas são prejudiciais não apenas para as pessoas diretamente afetadas, mas também para a sociedade como um todo, porque minam a coesão social, promovem o ódio e impedem a construção de comunidades inclusivas e respeitosas. No entanto, algo muito importante a salientar é que também devemos ter o cuidado de não criar uma sociedade do choradinho, composta por indivíduos que ficam ofendidinhos por tudo e por nada. Ai, sim, algo super importante isso. Uma sociedade hipersensível é uma sociedade enraizada no ódio e na ofensa. Verdade. Existem diversas causas para a intolerância, incluindo a falta de educação e consciência sobre a diversidade, que já falámos, o medo do desconhecido, estereótipos arraigados, influências culturais e religiosas, entre outros fatores. Além disso, o discurso de ódio disseminado nas redes sociais e a polarização política também contribuem para a ampliação da intolerância. É importante incentivar o diálogo intercultural e interreligioso, promover a empatia e a compreensão mútua e combater a discriminação e o preconceito em todas as suas formas. A superação da intolerância requer um compromisso contínuo e uma mudança de mentalidade no nível individual e coletivo. Jesus é frequentemente lembrado como um exemplo de amor, compaixão e tolerância. E que grande exemplo! O seu ensino central baseava-se no reino de Deus, no amor ao próximo e na importância de tratar os outros com respeito e compreensão. No Novo Testamento da Bíblia, Jesus ensinou os seus seguidores a amarem os seus inimigos, a perdoar aqueles que os ofendiam e a tratar os outros como gostariam de ser tratados. Jesus frequentemente desafiava as normas sociais da sua época, ao mostrar compaixão por aqueles que eram marginalizados e excluídos, como os pobres, os doentes, os pecadores e os estrangeiros. Ele demonstrou uma preocupação especial com aqueles que eram considerados fora dos padrões da sociedade, mostrando-lhes aceitação e amor incondicional. No episódio da mulher adúltera, por exemplo, Jesus recusa-se a condená-la e, em vez disso, diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa passagem enfatiza a ideia de não julgar os outros e mostra a disposição de Jesus em oferecer uma segunda chance e perdão. Ao longo da sua vida, Jesus interagiu com pessoas de diferentes origens e contextos sociais, como os samaritanos e os publicanos, que eram desprezados pela sociedade na altura. Ele quebrou barreiras culturais e religiosas ao demonstrar amor e compaixão por todos, independentemente da sua raça, religião ou origem étnica.
No entanto, é importante notar que Jesus também denunciou a hipocrisia e a injustiça, especialmente quando se tratava dos líderes religiosos da sua época. Ele confrontou suas atitudes intolerantes e destacou a importância da humildade, do amor e do cuidado pelos outros, em vez de se apegar rigidamente às tradições e leis religiosas. A vida e os ensinamentos de Jesus são frequentemente associados à tolerância, ao amor ao próximo e ao respeito pela diversidade. Ele mostrou um exemplo de como superar a intolerância e tratar todos os seres humanos com dignidade, independentemente das suas diferenças. Vemos uma sociedade em que as mulheres viraram-se contra os homens, os filhos contra os pais, os alunos contra os professores, os ateus contra os cristãos e a lista continua. Uma sociedade equivocada e enraizada no ódio e intolerância, mas Jesus veio por amor e nós devemos amar e abraçar o outro, assim como ele fez. Maravilhoso! Tão bom conversarmos entre amigas sobre estes assuntos. Verdade. E tu, querido ouvinte, o que achaste deste episódio? Ficamos a aguardar o teu feedback. Manda-nos uma mensagem nas nossas redes sociais. Lançamos-te o desafio de ouvires mais, falares menos e amares totalmente. Beijocas grandes e encontra esperança hoje! Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal.